Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal do Centro Espírita Irmã Rosa, especialmente você que assiste pela primeira vez, que você encontre aqui aquilo que o seu coração procura. Eu sou a Ana Luísa Dornelles, tarefeira da casa, e hoje quem vai falar um pouquinho sobre o Evangelho para a gente será o também tarefeiro Alberto Rosa. O tema que ele vai trazer será CEIR, que é Centro Espírita Irmã Rosa, lugar de acolhimento. Mas antes de passar a palavra para o Alberto, eu vou fazer uma página e em seguida a nossa prece inicial. A página de hoje é a do livro Páginas de Fé, capítulo 10. É uma psicografia de Chico Xavier, assinada pelo Espírito André Luiz. E o título é Quando compreenderes. Quando compreenderes que deves a ti mesmo a conquista da paz, nada mais te deterá os passos na senda do bem. Quando compreenderes que és o artífice de tua felicidade, nada mais conseguirá impedir-te de trabalhar por ela. Quando compreenderes que a tua alegria depende exclusivamente de ti, nada mais te induzirá ao desalento. Quando compreenderes que a tua vida é o resultado das tuas atitudes, nada mais te desviará do cumprimento do dever. Quando compreenderes, enfim, que a colheita de hoje corresponde exatamente à semeadura de ontem, nada mais lamentarás a não ser a tua própria falta de discernimento, no instante de escolher a semente que deliberadamente lançaste ao solo da vida. Que linda página, né? Agora, meus amigos, vamos orar. Que possamos neste momento reunir os nossos corações e elevar os nossos melhores sentimentos e pensamentos aos benfeitores espirituais dessa casa bendita que nos acolhe, que nos acompanha, que torce para que nós possamos compreender cada instante da nossa vida. Que nesse momento estejamos com ouvidos para ouvir e coração para sentir tudo que o nosso querido Alberto, inspirado pelos benfeitores, possa nos trazer. E que esses ensinamentos nos auxiliem na compreensão da nossa vida e na nossa caminhada evolutiva. Que cada lar aqui representado seja neste momento embalado e abençoado pelos fluidos benditos desses espíritos de luz. Que assim seja, graças a Deus. E agora, passo a palavra para o Alberto. Olá, minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos. Que Jesus nos abençoe em mais esta feliz oportunidade de estarmos aqui reunidos, hoje exclusivamente virtualmente, para juntos estudarmos um pouco mais o seu Evangelho à luz da doutrina dos Espíritos. Registra Irmão X no livro Contos e Apólogos, através da abençoada psicografia de Francisco Cândido Xavier, uma passagem intitulada O Exame da Caridade. Irmão X nos conta que em uma populosa cidade do Brasil, 3 amigos, embalados pelo cristianismo consolador, resolveram fundar uma casa espírita. E assim o fizeram. Outros amigos se reuniram a eles, encarnados e desencarnados. Dentre os desencarnados, a irmã Custódia tomou para si o encargo de gerir, orientar
os trabalhos daquela instituição. E ela, logo no início da fundação, ela já dizia que ali encontrava-se uma árvore que em breve seria frondosa, daria muitos frutos para poder alimentar os aflitos, os famintos, aqueles que necessitavam de esclarecimento e consolo, os sofredores. E assim o trabalho foi sendo desenvolvido. Quando se aproximou o 10º aniversário da casa, a irmã Custódia então orientou, através do médium, que aqueles 3 fundadores fizessem palestras comemorativas por essa data tão importante. E eles resolveram então falar sobre caridade. Um falaria sobre caridade e humanidade, o outro sobre caridade e iluminação, e o terceiro sobre caridade e harmonia. Chegou o dia do aniversário, os 3 proferiram belíssimas palestras, levando muitas pessoas a se emocionarem, uma verdadeira festa espiritual. E ao final, a irmã Custódia então pronunciou-se dizendo que, dado o adiantar da hora, deixaria para a próxima semana para avaliar os júbilos daquela noite. E assim foi feito. Os 3 então, naquele dia, resolveram evitar o bonde, resolveram ir a pé para as suas casas, porque assim teriam mais tempo de trocar suas impressões sobre aquele dia tão importante na vida deles. E assim o fizeram. Foram caminhando, e quando já tinham caminhado aproximadamente 1 quilômetro, eis que surge uma senhora, de fisionomia não muito bem nítida, porque a luminosidade da rua era muito pequena, mas estava em trajes muito humildes, calçados simples, um chale escuro. E essa senhora se aproximou deles e os abordou dizendo assim: meus irmãos, eu tenho amanhã de manhã cedinho um trabalho com a graça de Deus. Amanhã, quando o sol nascer, tenho como trabalhar, como viver dignamente do meu trabalho. Mas esta noite eu não tenho onde ficar. Então peço que vocês, um de vocês 3, me hospedem na sua casa. Quando o sol raiar, eu estarei indo embora, porque vou para o trabalho. Estabeleceu-se um silêncio. Os 3 se entreolharam, meio que sem jeito, e logo o primeiro disse: olha, me desculpe, mas eu não tenho como hospedá-la na minha casa, porque a minha esposa não entenderia isso. E o segundo completou: eu também não tenho condições, imagina o que os vizinhos vão dizer eu hospedando uma mulher na minha casa. E o terceiro arrematou: infelizmente eu também não posso fazer isso, porque a minha família não entenderia tamanha concessão. Estabeleceu-se novamente um silêncio constrangedor, e então eis que um teve uma ideia de dar uma pequena quantia. Se cotizaram e deram 15 cruzeiros para ela, dizendo que, olha, existia uma pensão muito lá na frente, que possivelmente ela com esse dinheiro conseguiria passar a noite. E assim foi feito. Ela pegou o dinheiro, agradeceu, seguiu o seu caminho. Os 3 amigos foram para as suas casas. Chegando em casa, os 3, sem se falarem, não conseguiam conciliar o sono, pois algo lhes feria a consciência. E foi assim que os 3 se encontraram, sem combinarem, de manhã cedinho, à porta daquela pensão modesta, em procura daquela senhora. Mas a senhora não esteve por lá. E eles foram embora, e vida que segue. Mas na manhã seguinte, na semana seguinte, conforme a irmã Custódia havia prometido, eis que ela se apresenta através do médium e declara para aqueles 3 amigos assustados que aquela senhora que se apresentou na rua para eles, era ela própria, e com a graça de Jesus se materializou para verificar como eles estavam em matéria de caridade.
e disse que percebeu que ainda era muito difícil para eles abrirem a porta do lar. Mas se com 10 anos de estudo eles conseguiram abrir a bolsa, ela ficaria muito contente se daqui a 100 anos eles conseguissem abrir a porta do coração ao verdadeiro amor fraterno. E que não tinha motivo para desanimar, a continuar estudando, trabalhando, servindo, que o progresso, no momento certo, chegaria. E essa é a passagem que escolhemos para colocarmos as nossas mentes e corações na sintonia da conversa que pretendemos ter no dia de hoje. CEIR, Centro Espírita Irmã Rosa, lugar de acolhimento. O porquê deste tema é porque hoje a exposição está sendo gravada, mas irá ao ar no dia 2 de dezembro de 2022, dia em que o Centro Espírita Irmã Rosa, de fato, comemora 102 anos de fundação. No dia anterior, dia 1º de dezembro, foi feita a exposição doutrinária comemorativa, uma vez que no dia 2, na data própria, tínhamos o Jogo do Brasil e não foi possível fazermos a reunião pública presencial. Por isso, ontem foi feito a comemoração dos 102 anos da casa. E hoje, com essa exposição gravada, nós vamos também conversar um pouco sobre esse lugar de acolhimento que é o Centro Espírita Irmã Rosa. E essa história já nos coloca muitas questões para nós pensarmos, né? Abrir a porta do coração ao verdadeiro amor fraterno. E o Centro Espírita Irmã Rosa não tem 10 anos, como esta casa da história. Já tem 102 anos. Será que nós conseguimos abrir a porta do coração ao verdadeiro amor fraterno e, consequentemente, fazer que este local, o Centro Espírita Irmã Rosa, seja um lugar de acolhimento? Porque esta é a proposta, né? O melhor exemplo de acolhimento que nós temos, a nosso ver, a meu ver, é a parábola do filho pródigo, né? Quando aquele filho que saiu, viveu de uma forma irresponsável, decide voltar para a casa do pai e é acolhido com uma festa. Assim deve ser o lugar de acolhimento. Assim deve ser o Centro Espírita Irmã Rosa. Porque chegam os filhos pródigos. Quem chega ao Centro Espírita Irmã Rosa? É uma pergunta que nós fazemos e vamos conversar sobre isso. E afinal, o Centro Espírita Irmã Rosa, o que é este lugar de acolhimento? É aquele pai que está recebendo o filho de volta. É, em uma palavra, o representante de Jesus na Terra. Não o apenas, mas um representante, mais um representante, dentre tantos e tantos representantes que Jesus tem na Terra. E esse lugar precisa ser de acolhimento, que é acolher, pergunta-se. E vamos conversar também sobre isso. Ora, quem chega à casa espírita? Chega à casa espírita, nós chegamos à casa espírita em algum momento, cada um de nós chegamos. Mas, em linhas gerais, quem chega à casa espírita é o homem atual de um mundo de provas e expiações. Um homem que traz características. Podemos dizer que a principal delas é sermos escravos da matéria, como Allan Kardec vai nos explicar quando ele vai falar na escala espírita no Livro dos Espíritos. A matéria nos domina, os desejos pelas questões imediatas nos dominam e por isso muitas vezes fazemos escolhas equivocadas. Por isso, muitas vezes somos o filho pródigo, que escolhemos gozar a matéria como ele escolheu, gastar toda a parte que lhe cabia na fortuna, mas em algum momento a gente desperta e volta para a casa do Pai. Mas este homem que é recebido na casa espírita, este ser humano, vamos dizer assim, ele tem essa característica de ser escravo da matéria. Ele tem a característica de visar o presente, o imediatismo. O presente é tudo. Ele tem a característica de buscar o prazer supremo, estar sempre gozando a vida.
Este homem tem a característica da vaidade, do orgulho e de tantos outros vícios que nos dominam ainda. E por conta disso tudo, ele se vitimiza, ele é imaturo emocionalmente, ele ainda dorme o sono da ilusão da matéria. Então somos nós. Mas este filho pródigo, quando volta a casa, ele precisa ser acolhido. E nós que também temos essas características, temos as doenças da alma, teremos que ser aqueles que são os colaboradores da casa que faremos o acolhimento. Então, vamos ver que todos nós somos assistidos nesse lugar de acolhimento, sendo que alguns de nós precisará ter consciência das suas necessidades para poder bem assistir aquele que chega, para que o Centro Espírita Irmã Rosa seja, como de fato é, um lugar de acolhimento. E para ser esse lugar de acolhimento, o Centro Espírita Irmã Rosa deve ser um centro como Emmanuel caracteriza através das mãos de Chico Xavier no livro Educandário de Luz, quando ele vai dizer que o Centro Espírita é uma escola, onde podemos aprender e ensinar, plantar o bem e recolher-lhes as graças, aprimorar-nos e aperfeiçoar os outros na senda do progresso. Isto é entender que também somos assistidos, que não estamos lá numa postura de falso saber para ensinar. Estamos lá, alguns de nós com mais experiência, para ensinar, mas mesmo estes também para aprender, porque todos nós nos amparamos mutuamente, nos ensinamos nos diversos setores da vida, uns aos outros. Então nós aprendemos, e ensinamos. Nós plantamos o bem, mas também colhemos o bem para nosso uso próprio. Nós ajudamos no aprimoramento do outro, sim, mas nós também nos aprimoramos. Este é um lugar de acolhimento, com essas características, onde se estuda as leis de Deus, mas sem nenhum academicismo, mas sim um estudo onde a afetividade está envolvida, a fraternidade está envolvida. Então, este centro é um lugar de acolhimento. Então, o Centro Espírita Irmã Rosa tem essas características, ou trabalhamos para que ele tenha essas características. Quando pensamos no nosso trabalho enquanto colaboradores desta instituição centenária, nós lembramos do que escreve o nosso companheiro, o nosso confrade, Marlon Reikdal, no seu livro sobre diálogo fraterno, ética e técnica, na introdução da sua obra. Ele vai dizer assim: o nosso trabalho é trazer o Espiritismo para a vida das pessoas. Esse é o trabalho do Centro Espírita Irmã Rosa. O acolhimento é feito trazendo o Espiritismo para a vida das pessoas. E Marlon continua, auxiliando-as a se conectarem consigo mesmo e com Deus, para que dessa forma conduzam melhor suas existências. Não há salvadores, não há salvacionismo. Há um lugar que acolhe, que apresenta a filosofia espírita, para que todos nós possamos nos conectar conosco mesmo e com Deus e, consequentemente, possamos fazer melhores escolhas para nos conduzirmos nas dificuldades que a vida apresenta para nós. Então, este lugar de acolhimento não é apenas uma construção física, é uma edificação também espiritual, que lá antes da sua fundação foi edificada no mundo espiritual. Na rocha da espiritualidade, este centro foi fincado para que possa ter esta vitalidade que hoje chega a 102 anos, com um trabalho conjunto entre os desencarnados, que são aqueles espíritos que estão muito à nossa frente e que de fato são eles que conduzem o trabalho, mas eles precisam das nossas mãos, precisam dos nossos olhos, precisam da nossa boca, precisam dos nossos ouvidos. Então, é um trabalho conjunto entre a equipe de encarnados e desencarnados, de tal forma que este seja um lugar de acolhimento.
Mas Allan Kardec nos explica como que este lugar, que características esse lugar de acolhimento deve ter, inclusive para que se mantenha funcionando, se mantenha vivo, vamos dizer assim. Kardec, quando escreve na Revista Espírita de fevereiro de 1862, ele dá uma resposta a uma mensagem de Ano Novo que ele havia recebido dos espíritas leoneses. E ele, então, um certo trecho da sua resposta, ele vai dizer assim, e trazemos isso para nós olharmos para o Centro Espírita Irmã Rosa. Se um grupo quiser estar em condições de ordem, de tranquilidade, de estabilidade, é preciso que nele reine um sentimento fraterno. Todo grupo ou sociedade que se formar sem ter por base a caridade efetiva não terá vitalidade. Então aqui nós identificamos que o Centro Espírita Irmã Rosa está há 102 anos com as suas portas abertas. Significa que ele tem vitalidade. E, consequentemente, é um grupo que se forma tendo por base a caridade efetiva. A caridade conforme entendia Jesus. E Kardec continua dizendo, enquanto os que se formarem, os grupos que se formarem, segundo o verdadeiro espírito da doutrina, olhar-se-ão como membros de uma mesma família, que não podendo viver todos sob o mesmo teto, moram em lugares diversos. Este é um lugar de acolhimento, um lugar onde nós vivemos como membros de uma mesma família, que não podendo morarmos no mesmo teto, moramos em lugares diversos. Essas são características de um centro espírita como um lugar de acolhimento. E é o caso da casa que nós frequentamos. Acolher é levar o espiritismo à vida das pessoas. Acolher é levar os ensinos do Cristo à vida das pessoas. Ele, nos consolando, nos disse para nós irmos a Ele. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, pois suave é o meu jugo e leve é o meu fardo. Este é um chamamento do Cristo, conforme registra Mateus, no capítulo 11, versículos 28 a 30 do seu Evangelho. Para nós irmos a Ele, como é que nós vamos a Jesus nos dias de hoje? Nós vamos através das suas lições. Nós vamos buscá-lo dentro de nós. Nós vamos deixar que essas lições brotem, que as nossas potências se desenvolvam. E para isso, o lugar de acolhimento vai nos mostrar as lições do Cristo. O lugar do acolhimento vai nos mostrar o Consolador prometido por Jesus. Este lugar de acolhimento ele deve ter por base, conforme Paulo, conversando com Barnabé, lá na obra Paulo e Estevão vai dizer que o principal escopo é a iluminação do Espírito. Este deve ser o principal escopo do Centro Espírita Irmã Rosa, como lugar de acolhimento, nesta reflexão que fazemos hoje ao comemorarmos 102 anos desta casa. Paulo, conversando com Barnabé, ele observa que a Casa do Caminho estava atendendo muitas questões materiais e ele dizia, isso é importante, precisamos continuar atendendo. O Centro Espírita Irmã Rosa atende às necessidades materiais e deve continuar atendendo. Mas Paulo vai dizer, mas acima de tudo, em primeiro lugar, deve estar a iluminação do Espírito. Porque quando o homem compreende o Evangelho, ele renova as suas noções de dores. Olha que coisa interessante, meus amigos. E renovando a noção de dor, nós vamos encontrar em nós recursos para nós podermos superar as nossas dores. Um lugar de acolhimento deve nos levar por esta senda. Um lugar de acolhimento deve nos levar a este despertamento, em que vamos buscar dentro de nós as forças necessárias para nós convivermos, superarmos as dificuldades que temos.
sob a orientação dos espíritos, sim, mas eles não podem fazer o que cabe a cada um de nós fazer. O lugar de acolhimento verdadeiro, ele tem que mostrar essa realidade para a gente. Ele não pode nos enganar dizendo que vai resolver os nossos problemas, porque não vai. Quem vai resolver os nossos problemas somos nós. Este é o verdadeiro acolhimento, meus amigos. Através levando até a vida das pessoas as lições do Cristo, o Consolador prometido, produzindo autonomia, produzindo a capacidade de reflexão, de entendimento, de convicção nas leis de Deus, nós vamos modificando a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, a nossa forma de falar. O Marlon Rickdown, ainda nesta mesma obra, vai dizer que para nós acolhermos, nós precisamos sair da superficialidade de um bate-papo. Não podemos cair nas malhas do aconselhamento. Porque o que é o aconselhamento? Eu sou superior e aconselho. É uma postura de falso saber. Quando Emmanuel nos falou muito claramente que nós devemos aprender e ensinar. Levar a graça, mas colher a graça. Ajudar a aprimorar, mas nos aprimorarmos também. Nós estamos na mesma situação. Enquanto nós não tivermos esta sensibilidade, esse entendimento, nós não vamos acolher devidamente. Então é identificar que também somos assistidos, também somos doentes, mas conhecemos as nossas doenças, entendemos as nossas doenças, temos consciência das nossas doenças e assim nós podemos acolher aos outros doentes. Então não podemos entrar nas malhas do aconselhamento, do religiosismo vazio, do religiosismo exterior, de atos exteriores que Jesus tanto condenou. Se queremos acolher, nós precisamos despertar a religiosidade íntima. Precisamos despertar o templo do coração, que vai fazer nós nos conectarmos com Deus, nos conectarmos com o próximo, nos conectarmos conosco mesmo. E assim o Centro Espírita estará desempenhando bem o seu papel de acolher, de envolver, de sentir, de enxergar o outro, de levar para o outro novas possibilidades para encarar a vida. Então o Centro Espírita, sendo um lugar de acolhimento, ele não pode se propor a resolver os desafios dos outros, não. Ele deve dar instrumentos para que estas pessoas encontrem a solução, os meios hábeis para a sua própria recuperação. Este é o verdadeiro acolhimento, sem proselitismo, com simplicidade, sem postura de falso saber, sem guru, sem professor, mas sim com irmãos, estando no mesmo barco, estando na mesma condição evolutiva, com pequeníssimas variações, estamos nos dando as mãos uns aos outros. E a equipe espiritual, que é essa sim, bem mais à nossa frente, está também nos dando as mãos. Assim, há um acolhimento, e neste acolhimento nós encontramos um caminho diferente para trilharmos na nossa vida. É por isso que Allan Kardec, quando no seu discurso aos espíritas de Lyon e Bordeaux, conforme está registrado no livro Viagem Espírita em 1862, ele vai dizer que colocava em primeira instância o consolo que é preciso oferecer aos que sofrem, erguer a coragem dos caídos, arrancar um homem de suas paixões, do desespero, do suicídio, detê-lo talvez no limiar do crime. Mas a gente às vezes entende isso aqui errado. Como que se leva consolo aos que sofrem? Não é colocando no colo, não é passando a mão na cabeça. Se dar consolo aos que sofrem, explicando a dor, explicando o porquê da dor na nossa vida, esclarecendo
para que isto traga este consolo. Erguer a coragem dos caídos é mostrando o que é a vida, quem somos nós, o que fazemos aqui, o que nos espera. É despertar a esperança. Este é o verdadeiro acolhimento e este é o verdadeiro erguimento da coragem dos caídos, detendo, arrancando o homem de suas paixões, dos seus vícios, mas não arrancando de uma forma violenta, mas sim mostrando para eles novas possibilidades, explicando para eles o quanto nós somos infelizes quando nós nos afastamos das leis de Deus e o quanto nós somos felizes quando nós nos aproximamos das leis de Deus. Este é o verdadeiro acolhimento. E o Centro Espírita Irmã Rosa, devemos todos nós trabalharmos ativamente para que este centro seja como o é, um verdadeiro local de acolhimento, com todas essas características que aqui estamos hoje fazendo uma reflexão, delineando essas características para a nossa reflexão e a nossa melhoria enquanto colaboradores, enquanto frequentadores desta casa centenária de amor e de caridade. Então é preciso servir, sim, mas é preciso servir respeitando a liberdade do outro. É preciso servir e seguir, respeitando a liberdade do outro e entendendo que o trabalho é para nós remédio bendito para nos ajudar a superarmos as nossas próprias fraquezas. O verdadeiro acolhimento é quando a gente pensa no que o Cristo nos disse: em verdade eu vos digo, quem recebe alguém, se eu enviar, recebe a mim. Todas as pessoas que estão chegando na casa espírita devem ser vistas como sendo o próprio Cristo chegando na casa espírita. Ele nos falou isso. Quem recebe alguém, se eu enviar, recebe a mim. E dessa forma, nós vamos poder fazer um acolhimento com o coração, com o sentimento, com compaixão, para podermos assim ajudar a erguer a coragem dos caídos, ajudar a consolar aqueles que estão sofrendo, arrancar os homens das suas paixões, como nos disse Allan Kardec na sua obra Viagem Espírita, em 1862. E para nós concluirmos as reflexões, essas singelas reflexões, que tiveram como objetivo lembrar-nos deste dia 2 de dezembro, que num recuado 1920, este Centro Espírita foi fundado, lembrarmos também que ele deve ser um lugar de acolhimento. Isto depende muito da nossa atuação, então nós precisamos fazer este mergulho íntimo para podermos assim agir melhor e confirmar que esta casa é um lugar de acolhimento. Vejam que a irmã Custódia, ela faz uma verificação 10 anos depois e percebe que havia progresso, mas percebe que ainda havia muito para se caminhar. Se hoje tivéssemos esta experiência, não sabemos o que aconteceria 102 anos depois, mas precisamos estar atentos para todas as oportunidades que estamos recebendo. E concluindo, nós vamos trazer uma poesia que faz parte da história da casa, né? O grupo que está fazendo esse levantamento para o projeto Memórias da Casa, encontrou, já tínhamos conhecimento dessa poesia, mas ela foi encontrada recentemente, toda a sua redação. É uma poesia que tem uma característica muito interessante, que é o que se chama acróstico, que é uma poesia em que as primeiras letras de cada verso, quando olhadas no sentido vertical, elas formam um nome ou mais nome, um conceito, uma máxima, né? Poderia também ser pela última letra, pela letra do meio, mas neste caso é de fato a primeira letra. Então, este acróstico é uma prece, é chamado Prece da Irmã Rosa, e foi recebido pela Dona Lourdes.
ela que foi a nossa presidente por 45 anos. E em 3 de dezembro de 1953. Então vejam, era a comemoração do aniversário da casa em 1953, no caso 33 anos de fundação. E a Dona Lourdes recebe mediunicamente esse acróstico, não tem a identificação do espírito, mas foi numa quinta-feira, que até pouco tempo atrás eram as reuniões tradicionais da casa, da quinta e do sábado, e sempre no mês de dezembro essas reuniões eram comemorativas e se comemorava o aniversário da casa. Então, 3 de dezembro de 1953, a Dona Lourdes recebe esta poesia que forma o que se define como acróstico, e a poesia vai dizer assim: cantar aos céus neste dia, enviar preces de amor, nunca demais seria tudo o que fizesses, irmão. Roguemos, pois, ao nosso Pai o auxílio e proteção. Entre vós encontro alegria, sempre que este dia é festejado. Paz, compreensão se irradia, irmão, amigo, filho abençoado. Roguemos, pois, ao nosso Pai, irmão inigualável, Pai de todos os universos, tudo que é bom, e credes que tereis a sua bênção, a sua proteção. Imensamente alegre quero aqui deixar rosas espirituais colhidas no além, música inebriante que irá contar aos nossos ouvidos todo esse bem. Roguemos, pois, ao nosso Pai, irmão, o seu carinho, a boa irmã Rosa, sobretudo que possa perpetuar a sua luz e torná-la mais formosa. E com esta poesia nós concluímos as nossas reflexões, agradecendo pela atenção de todos e convidando-os agora para a nossa prece final. Querido Mestre Jesus, querida irmã Rosa, neste dia em que comemoramos 102 anos da fundação desta casa, e que aqui de forma singela nos reunimos, elevamos o nosso pensamento em gratidão por podermos ter sido acolhidos nesta casa, por poder estarmos na fileira dos assistidos desta casa, cada um de nós. E isto é motivo de muita gratidão, pois isto tem feito muita diferença nas nossas vidas. Abençoa todos nós que fomos encaminhados para esta casa de amor, e temos esta oportunidade de lá convivermos, para que possamos aproveitar na presente encarnação esta dádiva que nos foi concedida. Temos encontrado o Consolador prometido e a casa da irmã Rosa. Que a paz do Mestre Jesus possa envolver a todos, possa ser irradiada a todos os lares que agora nos ouvem, e que esta paz possa ficar em nossos corações. Que assim possa ser, com a graça do bom Deus. Graças a Deus, muita paz a todos.